Dois recados principais ao Congresso Nacional. PL antifacção tem que ser modificado. Ele próprio relata uma conversa, um encontro que teve com o senador Alessandro Vieira, que é o relator dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça. A partir da semana que vem a gente já deve ter andamento em relação a esse assunto. O governo bateu muito de frente na tramitação dessa proposta lá na Câmara dos Deputados e o Haddad, por diversas vezes, veio a público fazer a defesa de que a proposta tem que preservar a ideia central do governo de asfixia econômica das facções criminosas. E em relatórios de versões anteriores do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, a visão do governo Lula é de que você tinha empecilhos à realização de investigações como essa. O próprio Haddad citava muito a operação da Polícia Federal Carbono Oculto, que teve a atuação também do governo de São Paulo, mas com uma ideia de que ali se tentava criar algum tipo de obstáculo para a realização dessas investigações, né? Isso no decorrer da tramitação do PL antifacção na Câmara dos Deputados. Então, o ministro já faz um aceno ao relator Alessandro Vieira, que é delegado de Polícia Federal e deve fazer mudanças no texto que chegou da Câmara dos Deputados. Então, dá para ver que o Haddad está pessoalmente envolvido na articulação sobre essa matéria que foi desenvolvida originalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O segundo recado é sobre esse projeto de lei do devedor contumaz, que é muito importante para a agenda econômica. O governo tem como centralidade a articulação disso. Essa operação de hoje deve ser usada para dobrar a pressão em relação à necessidade de você aprovar esse texto o quanto antes. Você teve a urgência, que é o que acelera os caminhos dos textos no Legislativo, aprovada em outubro, e desde então não teve mais sinalização concreta de votação de mérito dessa proposta do devedor contumaz pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, olha só como é importante o governo resolver a relação com o presidente da Casa, Hugo Mota, que também andou estremecida nos últimos dias. E o terceiro ponto, Clarissa, nessas abas que a gente está abrindo juntas aqui, claro, é o componente eleitoral também com São Paulo e o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Nosso Daniel Pereira até me alerta que Tarcísio e autoridades em São Paulo também vão falar sobre essa operação. Talvez aqui no live ainda a gente consiga transmitir o que o governo de São Paulo vai falar a respeito dessa operação. Então, sim, assim como a gente viu na Operação Carbono Oculto, que teve um momento ali de disputa de protagonismo do governo Tarcísio, do Ministério da Justiça, do Ministério da Fazenda, por meio do trabalho da Receita Federal, agora a gente tem também uma certa divisão ali do que é de responsabilidade de avanços em investigações de um lado e de outro. A representante da Receita no estado de São Paulo estava do lado do ministro Fernando Haddad. Então, é simbólico porque mostra, pelo menos para as câmeras, que há uma coordenação entre essas frentes. Mas é uma representante da Receita Federal. Vamos ver o que vai ser falado mais tarde na entrevista que autoridades no estado de São Paulo devem dar. E lá na Operação Carbono Oculto, a gente teve convocação de coletiva do ministro da Justiça e Segurança Pública, porque a operação tinha a Polícia Federal envolvida. Neste caso, é uma espécie de desdobramento, né? Eles falam que é um grupo investigado que mantém relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto. É esse o elo entre as duas coisas. Mas a gente teve, no âmbito da Operação Carbono Oculto, muita disputa de holofotes em relação à responsabilidade do governo federal, responsabilidade do governo de São Paulo. Então, agora, como envolvem de novo os dois lados, muito provavelmente a gente vai ter isso de novo. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu a largada, digamos assim, a essas repercussões pelo governo federal. Vamos ver o que vai ser falado também do governo paulista.